Intolerância religiosa é um mal terrível. E o século XXI tem desencadeado situações tão perversas quanto a gente lembra do processo histórico de civilização de nossa sociedade, em especial o Brasil, a Bahia, é o estado mais negro fora do continente africano. E a gente acompanha todos os dias a mídia, o que tem acesso, o que tem visibilidade pela mídia, é uma minoria, e a gente tem visto pessoas morrendo, pessoas matando o outro por professar uma fé diferente. E não tem como não me tocar profundamente, falar sobre intolerância religiosa, porque a primeira intolerância que a gente sofre é dentro da própria família. E a gente deve isso à formação cultural perversa, à demonização, a uma das faces do racismo, que é a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. Antigamente o conceito de racismo ele era velado, ele era diferenciado. A sociedade conquista muitos avanços constitucionais, inclusive, avanços políticos, legais, avanços de espaço, mas retrocede em outros aspectos. A gente nunca imaginou que no século XXI tantas pessoas fossem mortas por intolerância religiosa. Grupos se organizassem em nome de uma fé para matar. E a gente abre mão desse nome, desse termo, intolerância religiosa, e a gente passa a chamar de ódio religioso. A intolerância é uma ação de você não tolerar. E o ódio é a ação do verbo mesmo, da execução de você odiar. E você matar, você perseguir, você escarnecer, você negar. Negar o direito na política, negar o direito à sociedade, o direito de ir e vir, o direito de culto, de liberdade de culto, de expressão. Basta uma pessoa sair com um fio de conta e com um ojá, um pano na cabeça, e no ônibus o assento ele é o último a ser preenchido do seu lado. As pessoas têm resistência ao diferente. Em uma repartição, em um Estado que se diz laico porque a Constituição assegura esse Estado em um Estado laico de direito. Mas em toda e qualquer repartição pública, os seus servidores, em exercício da função, eles têm símbolos religiosos de religiões cristãs e fazem daquele espaço um espaço consagrado por esses símbolos e algumas liturgias com cânticos, com orações. Um exemplo disso são as câmaras dos vereadores, a Assembleia Legislativa com os crucifixos e a abertura dos trabalhos legislativos com a leitura de versículos bíblicos, o que é extremamente antagônico ao princípio de Estado laico, à laicidade. E tudo isso é muito normal, porque quando uma minoria, quando o povo de Candomblé se levanta contra isso, são pessoas que estão criando problema e que não vejo nenhum problema em ler a Bíblia. E são ações como essa que fortalecem as pessoas, os grupos fundamentalistas, a se empoderarem e praticar o ato de intolerância religiosa. Falar de intolerância religiosa para mim é uma coisa que me machuca muito. Me machuca porque eu cresci de candomblé, tendo que ocultar em alguns espaços a minha fé para poder ser aceito. Mas isso não foi ruim para mim,
Isso não foi ruim para mim porque eu consegui entender que a sociedade ela é perversa e que eu não sou causador dessa perversidade e que eu não sou diferente, que o problema não está em mim, o problema não está na minha fé. Isso me fez com que eu crescesse mais forte. Forte eu já sou porque nasci de candomblé. Isso me fez crescer mais fortalecido. E entender que a minha existência é a maior bandeira de combate à intolerância religiosa, porque o que o ódio religioso e o intolerante quer é que eu não exista. E eu existo. Graças a Lemba, graças a Zambi, eu existo. E quando eu entendi que a minha existência era a melhor forma de militar, eu tive vontade de existir mais. Mesmo calado, poupando as palavras, porque tem pessoas que, quando não querem ouvir, nada precisa ser dito. Silêncio é resposta. E a minha existência é a minha voz. O meu silêncio é um grito que ecoa e que machuca muito, porque eu carrego as miçangas no meu pescoço. Eu carrego comigo a certeza de estar em paz com a minha fé, por isso eu respeito a fé alheia. E eu ocupei os espaços, ocupei a universidade, e ali eu sabia que eu estando ali, ocupando um assento, quanto aluno, o terreiro estava. Tantos outros que não puderam, estavam ali. Que os meus baculos, os meus ancestrais, estavam ali. E achei pouco o bacharelado, fui para a especialização, fui para o mestrado, fui para o doutorado. Só não fui para a política partidária por determinação do meu inquice. Mas a minha existência é a minha fala. E dessa forma eu educo, eu oriento, eu formo os meus filhos, os meus monanquice, os meus filhos de santo, e as minhas filhas, para que melhor do que falar é ser. Porque falar, até papagaio fala. Mas ser, só quem sabe é quem é. E a gente vai, porque quem é de candomblé é forte. Candomblé é resistência, candomblé é força, candomblé é amor. E com a resistência, com a força do amor, não há quem possa com a gente. O que as pessoas precisam saber sobre o sacrifício de animais? O que as pessoas precisam saber é que a gente tem direito e elas não precisam saber mais nada. A gente não precisa discutir tais polêmicas criadas pelo racismo, pela intolerância religiosa e pela perseguição que nós sofremos, e está voltando para revestibular situações que já foram discutidas e que, por vergonha de um país que se mantém racista e intolerante, leva para discutir no Supremo Tribunal. Eu estava lá. Inclusive, fui o primeiro que cheguei no dia, eu e Mãe Jaciara. Nós fomos os primeiros que chegamos para acompanhar de perto aquela votação. Acompanhar de perto a liberdade de um povo à beira do retorno à escravidão. A negação de direitos, o que nós temos e sofremos todos os dias. Então eu costumo dizer, o que as pessoas precisam saber sobre isso? Nada. As pessoas de candomblé precisam saber e ter responsabilidade como conduzir os cultos, porque as pessoas de candomblé de verdade, elas têm responsabilidade. As pessoas de candomblé, as pessoas verdadeiramente de candomblé, elas sabem o sentido da sacralização, da oferta, da oferenda, do uso dos animais nos nossos ritos e cultos. As pessoas de candomblé de verdade, elas têm atitudes acertadas e elas não fazem besteira. Como pessoas que não são de candomblé e se intitulam de candomblé, têm nos ridicularizado.
o que não é culpa nossa. A responsabilidade de quem é de candomblé, ela é cumprida. A sacralização de animais é um processo milenar de nutrir a vida. O que todas as pessoas fazem todos os dias nas suas casas, porém, de forma capitalista, eles são consumidores de uma indústria que mata pelo dinheiro. As granjas, os abatedouros, os grandes pesqueiros, ao contrário dos terreiros de candomblé, que são comunidades tradicionais que prezam pela visão holística, pelo orgânico, pela vida que nós criamos, cuidamos, alimentamos, até porque é princípio litúrgico do candomblé. Se o animal sofrer, a comunidade estará sob a egídia da doença, da miséria, da tristeza, do sofrimento, tão quanto o animal foi submetido. Por isso é princípio litúrgico de bom viver, de sucesso, desse ritual, que esse animal não seja submetido a nenhum tipo de tortura, trauma ou sofrimento. O quanto antes esse processo de imolação acontecer, é melhor para que esse animal não sofra. Então nós, de candomblé de verdade, temos responsabilidade social e religiosa com esses seres vivos, que nós adoramos, que nós cultuamos e que nós nos alimentamos, onde nada se joga fora. Até os dejetos orgânicos desse animal, tirado das suas vísceras, das suas tripas, quando lavadas, porque nós fazemos meninico, o sarapatel, é usado como adubo nas plantas, na horta, no pomar, que volta como alimento também para a gente, que volta como vida. O couro encora os nossos instrumentos de sonorização, as nossas engomas, que são objetos sagrados, os populares na nação iorubana atabaques. E a carne a gente come, e come gostoso, come bem, porque a gente gosta de comer, a gente gosta da vida. E a gente dá a todo instante, quando buzinam nas nossas casas, pessoas que não são sequer de candomblé, mas estão com fome. A gente dá um frango, a gente dá um pedaço de bode, a gente dá um pato e mata a fome de todo mundo. Porque candomblé é vida, candomblé é amor. E diga-se de passagem, a única religião que não tem cantina e nem quermesse. A gente não bota banca para vender, a gente bota comida na mesa para distribuir de graça para todos e todas, porque candomblé é vida e ninguém vive sem comer. Ninguém vive sem comer. Falar do sincretismo religioso é um tema muito delicado, porque são tempos, são conceitos. Eu não posso cobrar de uma pessoa que viveu em outrora, em outro tempo, ela pensa como eu. O de certo que nós temos é que as religiões de matriz africanas, elas têm liturgias próprias. Elas têm divindades próprias, elas não precisam de sofrer influência de outros cultos, de outras religiões, para elas existirem, né? A gente sabe que o sincretismo religioso, ele se dá por conta da necessidade muito sábia de preservação, de existência, de vida, de poder existir, de poder ter liberdade, uma liberdade fictícia que ainda não existe, mas que naquela época existia muito menos, e que a Igreja Católica mantinha um monopólio político e obrigava todos os negros escravizados que eles professassem a sua fé aos pés dos deuses católicos. Com isso se criou esse processo de associação, de sincretismo, de associar tal orixá, tal inquice, tal divindade a tais santos católicos. Os terreiros de candomblé da Bahia, os terreiros em especial, os terreiros do século passado, eles ainda mantinham esses ritos, essas práticas de culto, por conta de um processo político de afirmação e um processo identitário também. Porque assim, desconstruir um processo cultural leva muitos anos.
E aquilo tudo era muito valioso, era muito importante, era muito sacro, era muito devotável, render homenagem. E a gente de Candomblé é muito associável. As pessoas de Candomblé são pessoas do amor, são pessoas que realmente estão abertas à prática do amor, onde tudo que é benéfico, tudo que é do bem, para a gente faz bem. A gente não faz essa dicotomia, até porque para a gente não existe mal nem bom, bom ou ruim, positivo e negativo, no aspecto de outra liturgia, no aspecto de outra religião. A visão organizacional de um terreiro de Candomblé não promove essa dicotomia, porque a gente não enxerga a religião do outro como mal e a nossa como bem. A gente não enxerga a religião alheia como negativa e só a nossa como positiva. Por isso a gente vive bem com todas as pessoas e todas as religiões. É mandamento, é ensinamento, é base de vida do Candomblé, viver em paz com todos e com tudo. Claro que a gente precisa saber quem somos. Quando a gente descobre quem somos, a gente consegue enxergar o tamanho que nós temos. Mas daí o sincretismo, hoje, por exemplo, no meu terreiro, eu não tenho uma prática de louvor, de adoração a imagens católicas. Eu respeito, tenho interação com muitos padres, Padre Lázaro, que é um homem que tem protagonizado novos tempos na Igreja Católica, na população de Salvador, da região metropolitana do estado da Bahia. Um homem que visita os terreiros, que os terreiros visitam a igreja, a sua paróquia, como outros padres, como centros espíritas, como os pastores. Mas eu, Tata Ricardo, eu não comungo mais da prática de sincretismo religioso. Eu comungo da prática do respeito a todas as religiões e todas as liturgias. Mas o Candomblé de Angola tem liturgia própria. Eu não tenho nenhuma experiência. Eu não tenho. Quem tem experiência é minha mãe de santo, que tem 93 anos de idade. Eu sou discípulo. Eu tento acertar, tento preservar, tento entender pouco. Candomblé pouco se explica. Quem tem essa fórmula, eu não quero nem conhecer, porque eu não acredito. Candomblé se sente. Então, ao longo da vida, ao longo dos anos, me fez aprender algumas rezas, algumas cantigas, me fez aprender algumas histórias, algumas regras, me fez aprender algumas poucas coisas. E me fez entender que melhor do que saber é ser. E quanto mais eu sei, menos eu sou. Eu fiz santo e eu soube que eu era de Lemba. Então, não tinha isso de hoje a pessoa entra para fazer santo, sabe de quem é o santo, sabe quem é o juntó, sabe quem é o ancestral, sabe quem é o caminho, sabe quem é o Odô. Eu não sei nada. Eu só sei que eu sou feliz no Candomblé e que eu tento conduzir o terreiro Unzó Tateto Lembá de Anzambi, Raiz Tumbenci, na região metropolitana de Salvador, na cidade de Camaçari, com respeito, com fé, com amor. E que eu sou eternamente um Muzenza, um Iaú, que com o tempo fui designado sentar nessa cadeira, nesse trono, para cuidar de um povo, cuidar da natureza, cuidar da ancestralidade. E que, se tenho dúvida, consulto os meus mais velhos. E que, se minha mãe de santo fazia daquele jeito, é desse jeito que eu continuo fazendo. É a história do rabo do peixe, porque cortava. Eu não quero descobrir que cortava por conta que não existia uma tirrina, que não comportava, que não cabia o rabo do peixe. Eu quero manter a tradição
de cortar o rabo do peixe, porque minha avó de santo cortava. E isso é o que me faz existir até hoje aqui. Porque se eu for abrir mão de todos os conceitos oriundos de estudos acadêmicos e de conceitos que talvez eu desenvolvi no longo dos anos, eu vou abrir mão da minha existência e de tudo que eu acredito. Eu quero acreditar que quando o vento passa é o inquice presente, que quando a árvore range, faz essa zoada, eu preciso pedir a bênção, que quando a gente enche uma moringa de água, quando o barro chupa a água, faz aquela zoada, é o inquice bebendo. Porque se eu desconstruo todos esses ensinamentos, eu perco elementos de fé que me religam, que me encontram, que constroem o meu processo de fé e de encontro com o sagrado. E eu vou usar uma fala da minha mãe de santo, que sempre me disse o seguinte: mude pouco os assentamentos, as cobatas, como nós chamamos no Angola. Porque se você enfeitar muito, mudar muito, vai ter um dia que o inquice, a divindade vai passar e não vai nem reconhecer que ali é ele. Então, o culto à vida, onde tiver uma bandeira branca balançando, uma quartinha assentada e uma vela acesa, eu vou estar com a minha cabeça no chão, batendo. E é isso. Eu só quero poder existir e poder continuar sendo quem sou, feliz em ser filho de Lemba. Um ensinamento, o primeiro ensinamento de Baquiço é aquele que diz assim, que pode parecer, mas Tata Ricardo, um homem tão aguerrido, vai falar uma coisa tão chula. Mas eu queria voltar para ele, para o chulo. Talvez o chulo ficou esquecido. As pessoas estão se preocupando muito com os pomposos, com os grandes, e esqueceu do pequeno, que é a base principal do candomblé. Não vi, não sei, cabe em qualquer lugar. Olho viu, boca piu. É de é de é de é aruê tata mané xelé é filho de Gangazumba Elemba etate mameito e que buqueu assoba tate mameito que buqueu assoba é aruê tata mané xelé é filho de Gangazumba Elemba. Pais e mães, vamos saudar o nosso grande rei, que é Lemba, o Senhor da criação. E eu sou feliz em ser filho dele.